Vou falar com vocês um pouco sobre evolução, então. Mais especificamente, se existem limites para a evolução biológica. Eu gosto de começar minhas apresentações com esse conjunto de figuras fantásticas, na realidade, porque eu acho que eles retratam bem por que os biólogos que estudam evolução são tão interessados em estudar a evolução. Olha esse conjunto de figuras, não é fantástico? São formas de vidas, é um retrato de formas de vidas que existem ou já existiram no nosso planeta, que são muito diversas de umas das outras. Por que elas são tão diversas de uma das outras? Então, é isso que os biólogos que trabalham com evolução tentam responder. Eles são fascinados pela diversidade da vida e a gente tenta entender como que essa diversidade se estabeleceu e por que ela se estabeleceu. Então, dando uma olhada num panorama geral, por essas formas serem tão diversas umas das outras, a impressão que dá é que não existem limites para a evolução morfológica. Se não existem limites para a evolução morfológica, por que alguns tipos de morfologia não são visíveis na natureza? Por exemplo, quimeras, ou centauros, ou dragões de 3 cabeças. As respostas possíveis é porque ou existem, só que a gente não é capaz de perceber, porque nosso sistema cognitivo existe um limite para conseguir captar esse tipo de morfologia, ou elas já existiram no passado e foram extintas e a gente não consegue enxergar mais, ou, na realidade, elas simplesmente não são possíveis de existir. Essa primeira hipótese, como não existe nenhuma evidência bastante robusta de que essas formas existem, mas a gente não é capaz de identificar, então eu não vou me focar nisso, eu vou focar minha apresentação aqui nessa hipótese 2, que essas formas não são possíveis de existir. Se elas não são possíveis de existir, possivelmente isso acontece por conta de 2 fatores. Ou fatores externos, que seriam, no caso, os fatores ambientais. Quer dizer que não existe seleção, não existem ambientes favoráveis que facilitem a evolução desses tipos de morfologia. Supondo que existe substrato, que a morfologia seja capaz de acontecer na natureza, ela não vai evoluir porque não existe pressão seletiva atuando nisso. E a outra hipótese, e o outro fator que pode responder essa hipótese aqui, é que, na realidade, não existe variação. Essas formas não existem porque não tem como elas se reproduzirem, elas aparecerem, se desenvolverem na natureza. Então, antes da gente começar a explorar melhor essas questões, eu queria relembrar com vocês o que é evolução, na verdade. Porque, inclusive, para muitos biólogos é difícil entender o que é evolução. É um processo bastante complexo. Evolução, de uma maneira geral, é mudança. O que difere é que evolução biológica não é uma mudança simplesmente em um indivíduo. É uma mudança das propriedades de grupos de indivíduos ao longo de gerações. Quando a gente pensa em evolução biológica, a primeira coisa que vem à cabeça de muitas pessoas é esse senhor super simpático aqui, ídolo dos biólogos. E essa figura, que eu particularmente não gosto dessa figura, vou explicar por quê. Dá a entender que o macaco dá origem ao homem. Mas, enfim, o que o conceito de evolução, então, traz é que são grupos de organismos que modificam, não são os indivíduos que modificam ao longo do tempo. E isso acontece ao longo de várias gerações. A mudança ela é interpretada, ela é identificada ao longo do tempo. A maneira mais fácil de ilustrar essas modificações ao longo de gerações é por uma genealogia, uma árvore genealógica. Pensando no nosso caso, por exemplo. A nossa geração derivou da geração dos nossos pais, que derivou da geração dos nossos avós, e assim por diante. Então, essas árvores que eu vou trazer ao longo da apresentação, elas são representações genealógicas, uma simplificação, na realidade, da genealogia das espécies. Então, como que a evolução ocorre? Eu vou usar o exemplo clássico das girafas do Lamarck, né? Suponha que uma população ancestral de uns organismos bem parecidos com girafinhas, na realidade, mas que tem um pescoço bastante reduzido. O que acontece nessa população é que existem alguns indivíduos que têm pescoço maior e alguns indivíduos que têm pescoço menor.
Só que, e esses indivíduos se alimentam desse arbustinho aqui. Como o arbusto é no tamanho adequado ao tamanho desses organismos, eles todos conseguem comer, conseguem se reproduzir, e assim eles dão continuidade às gerações posteriores. Portanto, não há pressão seletiva, por enquanto, aqui, modificando a proporção do tamanho do pescoço dentro dessas populações. Agora, vamos supor que, por algum motivo, as árvores de tamanho intermediário aqui elas foram extintas e agora só existem as árvores mais compridas. Então, nessa população inicial, os indivíduos que têm o pescoço mais comprido do que os que têm mais curto, eles vão se beneficiar, porque eles conseguem acessar a comida com mais facilidade. Então, o que acontece é que o ambiente, que aqui é o tamanho da árvore, ele afeta, ele seleciona os indivíduos que têm o pescoço maior. E os que não conseguem acessar o alimento, eles morrem. Já era. A consequência disso é que, então, sobrevivem os que têm esse tipo de variação, que é o pescoço maior, e eles vão continuar se reproduzindo entre si. E a tendência é que, ao longo do tempo, os que têm pescoço maior é que possuem um sucesso de reprodução e um sucesso de sobrevivência maior do que os que possuem o pescoço menor. E isso daí vai resultar, ao longo de muitas gerações depois, que a tendência é que se estabeleçam girafinhas com tamanho de pescoço grande. Então, vejam, não foi isso que virou isso. Isso daqui deu origem a outras gerações que depois mudaram o padrão geral de morfologia. Então, vou continuar com esse mesmo exemplo. Então, aquela mesma população ancestral, girafinhas não, né? Girafiformes, com pescoço maior e pescoço menor. Agora, o ambiente mudou. Só que não foi só para árvores grandes, não. O ambiente agora tem árvores grandes e árvores pequenas. Dentro dessa população, os indivíduos que possuem pescoço menor, eles vão comer com maior sucesso, eles vão conseguir capturar alimento com maior sucesso em árvores que são pequenas, em arbustinhos. E os que têm pescoço maior, eles vão se alimentar com maior sucesso a partir de árvores grandes. O que vai acontecer é que isso é um cenário de especiação, um exemplo hipotético. O que pode acontecer é que, se esse bicho cruza com esse daqui e cria morfologias intermediárias, talvez esses tipos de morfologia, esses bichos que têm um pescoço intermediário, não sobrevivam com tanto sucesso iguais os pequenos e iguais os grandes. E a tendência disso é que, ao longo de gerações, os pequenos continuam se reproduzindo entre si, e aí as gerações subsequentes vão ser de organismos ainda menores, e os que têm o pescoço maiorzinho continuam se reproduzindo entre si, e as gerações subsequentes serão de organismos que possuem o pescoço grande. Então, ocorre aqui uma separação dessa espécie aqui ancestral entre essas duas linhagens aqui, e elas originaram, então, espécies independentes. Espécies diferentes, desculpa. Então, como que aquilo então, pode ser representado numa árvore genealógica? Essa daqui, então, corresponde à nossa população ancestral, e ela vai aqui na base. Essa população ancestral, então, a partir dela, originou duas novas linhagens. Uma linhagem da espécie 1, pequena, que evoluiu em associação a árvores pequenas, e essa espécie 2. Beleza? E o que é super importante de a gente perceber aqui é que a espécie 1 e a espécie 2 elas compartilham ancestralidade. E isso pode ser traçado, se a gente pegar todas as espécies viventes, por exemplo, e fazer uma árvore genealógica delas, traçando ponto a ponto, a gente vai chegar numa origem ancestral comum dos indivíduos, de todos os organismos que habitaram ou habitam o nosso planeta. Então, por que eu não gosto desse exemplo? Porque ele dá a impressão que o macaco deu origem a outros organismos que originaram o homem. E como eu mostrei para vocês agora, não é assim que aconteceu. Uma ilustração que seria mais fiel à realidade seria alguma coisa parecida com isso. Então, a gente tem uma genealogia. Aqui existe uma população ancestral.
essa população ancestral deu origem aos macacos e deu origem à linhagem dos hominídeos. E a linhagem dos hominídeos continua se ramificando. Aqui, por exemplo, um ancestral hipotético que deu origem a, vamos supor, ao neandertalenses, e aqui é o Homo sapiens e o neandertalenses hoje extinto, mas isso são linhagens. Não foi uma coisa que deu origem à outra. Então, vamos lá. Voltando para a pergunta inicial. Por que alguns tipos de morfologia não evoluem? Eu vou começar falando dos fatores externos, supondo que existe variação, mas não existe nenhuma pressão ambiental favorecendo esse tipo de morfologia e, subsequentemente, esse tipo de morfologia caracterizem uma linhagem inteira. Como que surge a variação, então? Vocês já devem ter ouvido falar bastante do genótipo, né? Vocês sabem o que é genótipo? Sim ou não? Não? O genótipo é a característica genética dos indivíduos. Então, todo o genoma, todo o DNA do indivíduo representa o genótipo dele. E o fenótipo é como esse genótipo se manifesta em combinação com o ambiente. Então, os genes no embrião se expressam que, dependendo do ambiente que o organismo está, ele vai se desenvolver de um jeito ou de outro, e isso vai dar origem ao fenótipo, que é o que a gente olha, o bicho. Então, voltando. Supondo essa população aqui, existe variação entre os organismos, né? Por que existe variação? Eu já falei que variação depende de evolução. Mas uma causa muito próxima e bastante e relativamente mais fácil para a gente conseguir identificar como a variação se estabelece é pelo desenvolvimento, que é justamente quando o genótipo dos organismos, em associação com o tipo de ambiente que o organismo está, vai gerar o fenótipo do indivíduo adulto. Supondo que existam duas mães carregando 2 bebês e o genoma seja exatamente igual, sejam clones. Se uma mãe comer menos alimentos com baixo valor energético e outra mãe comer alimentos com alto valor energético, o filho que tiver a mãe comendo alimentos com alto valor energético, provavelmente vai dar origem a um indivíduo muito mais forte, entendeu? Então, o genoma é o mesmo, mas o ambiente influencia bastante no fenótipo do indivíduo adulto. Então, um produto é o desenvolvimento e o outro produto é justamente a história evolutiva desse grupo, que é traçada até o ancestral. Então, isso daqui não é assim à toa. Isso daqui é assim porque ele compartilha a ancestralidade com várias outras linhagens. Então, me falaram, você parece com a sua mãe. Claro que eu pareço com a minha mãe, eu carrego metade do genoma da minha mãe no meu corpo. Então, minha mãe é minha ancestral, então não é à toa que eu me pareço com ela. Então, esses organismos, eles carregam genes e padrões de desenvolvimento que são traçados aqui até o ancestral. E é importante saber que, assim como as formas são estabelecidas pelo desenvolvimento. Então, assim como as formas evoluem, o desenvolvimento também evolui. Então, a predição daqui era que não existe, as formas não existem, porque não existe seleção natural, mas existe variação. Então, tcharam! Existem ciclopes na natureza. Isso aqui é um gatinho que só desenvolveu um olho. Existem lagartos de 2 cabeças. Existe uma vaca que tem pernas nas costas. Enfim. Por que isso daqui seria selecionado? Ora, não é óbvio. Vamos pensar, por exemplo, no ciclope. Então, existe substrato para variação. Só que compara esse ciclope dentro de uma população com outros gatinhos que têm os 2 olhos. Esses bichos que têm os 2 olhos, eles vão fugir de predadores, vão caçar presas, vão encontrar parceiros sexuais com muito mais facilidade do que os bichos que têm um olho só. A chance disso daqui morrer é alta, muito alta. Esses bichos de 2 cabeças. Bom, parece que é um predador bastante agressivo. Mas vocês já viram um bicho desses andando? É desengonçado. Então, é a mesma coisa. Fugir de predador, conseguir capturar a presa. A chance disso daqui não sobreviver e não deixar uma linhagem para gerações posteriores é muito alta. Isso daqui, nem sei o que dizer. Talvez isso aqui não aumente, não diminua.
a chance do bicho sobreviver. Mas vocês viram a palestra da Paula, né? Ela falou sobre seleção sexual. Isso daqui talvez nem seja selecionado, porque o parceiro sexual, quando se depara com esse tipo de morfologia, é tipo uma sinalização do genótipo ruim, né? Que os genes que isso daqui carrega não são tão adequados para uma prole que tem alta chance de sobrevivência. Então, tipo, isso daqui provavelmente nem é selecionado por parceiros sexuais. Então, isso daqui pode existir variação. Só que são proporções muito pequenas dentro de população que não vão para frente. Então, eles não vão definir linhagens evolutivas, eles são exceção. Beleza? Então, a nossa segunda predição, para que não possa existir alguns tipos de morfologia, é que, na realidade, a variação não se forma, não existe substrato para variação. Então, não existe centauro, porque é impossível de se desenvolver um centauro. Então, voltando para a nossa figura anterior, quais seriam esses tipos de restrições internas? As restrições internas, elas dizem respeito ao desenvolvimento e à história evolutiva do indivíduo. Tá? Então, por exemplo, começam pelas restrições físico-químicas. Gente, pasmem, mas o universo é interdisciplinar. A biologia, todo o estudo em cima da biologia, na realidade, é completamente relacionado com as leis físicas, com leis químicas. Só pediram para eu fazer um comentário. Quando você fala caráter, você não está falando da personalidade do bicho. Desculpa, gente. Só Desculpa, para deixar claro. É vício de linguagem. Caráter é uma característica, de uma maneira geral. Tá legal? Desculpa. Não faz jus de menção de caráter que a gente conhece. Enfim. Então, voltando. Às vezes, o padrão de migração das células ocorre não porque foi simplesmente selecionado, ou porque aquela é a melhor maneira de acontecer. Mas ocorre porque não tem outra maneira de acontecer, porque existem limitações físicas que limitam aquilo do jeito seco como é. Então, existem limitações genômicas. Vocês devem ter visto já que alguns genes são responsáveis pelo desenvolvimento de mais de uma característica. Por exemplo, os nossos membros. Eu vou falar bastante de membro aqui porque eu estudo membros. Então, membros anteriores e membros posteriores. Eles compartilham vários genes durante o desenvolvimento. Então, se acontece uma mutação no gene responsável pelo desenvolvimento dos membros, então, o membro anterior e posterior vão ser afetados. Tá? Então, são restrições do genoma. E as restrições filéticas, que são as restrições na história evolutiva do grupo, que é o que eu vou focar com vocês daqui para frente. Então, como entender como essas restrições internas ocorrem? Vamos pegar um punhado de bicho aqui. Vocês perceberam que eu estou mostrando vertebrado, não estou mostrando planta, porque é um viés também do que eu trabalho, tá? E isso daqui é a representação de ancestralidade entre as espécies. Essas espécies aqui, então, compartilham um ancestral comum que deve ter sido algo parecido com isso daqui, tá? Caramba, elas são bastante diferentes. E elas são bastante diferentes do ancestral também. Por que será? Então, se a segunda fonte de variação é no desenvolvimento, vamos olhar para o desenvolvimento. Em que momento do desenvolvimento elas tornam tão diferentes entre si? Se você pegar os estágios mais iniciais e comparar entre si, vocês vão ver que os embriões são muito parecidos. Então, por exemplo, isso daqui é um humano, isso daqui é uma tartaruga. E eles são quase... a variação deles é quase imperceptível. Isso provavelmente ocorre porque essa característica ela estava presente no ancestral. Então, essas características estão relacionadas com o desenvolvimento de um plano corpóreo básico. Então, como é que a gente está olhando para vertebrado, provavelmente esse plano corpóreo básico envolvia formação de somites, formação de notocorda, formação de fendas faringianas, enfim. Então, isso daqui estava presente no ancestral. Por isso que eles são tão semelhantes entre si nesses estágios iniciais.
Mas então, quando que eles se diferenciam? Nos estágios mais tardios. Também, conforme o desenvolvimento continua, as diferenças vão aparecendo, até que forma-se o indivíduo adulto. Então, suponha que existe uma variação nos genes e nas vias de desenvolvimento responsáveis por essa fase aqui de desenvolvimento. Tudo que vai acontecer depois provavelmente não vai ser viável, porque eles são responsáveis pelo plano corpóreo básico. Então, vamos supor, se não forma medula espinhal, o bicho já era. Então, isso quer dizer que esses estágios de desenvolvimento e os genes relacionados a esses estágios de desenvolvimento são bastante conservados na história evolutiva dos grupos. E a variação, então, ela é mais suscetível de ocorrer nos estágios mais tardios. Então, nos genes responsáveis por esses estágios aqui, tá? Agora, vocês já pararam para pensar por que insetos têm 6 apêndices, têm 6 membros? Alguns artrópodes têm até mais. Por que a gente tem 4? Tetrápoda, no caso aqui, são os organismos que derivaram de uma linhagem que tem dedos, tá bom? Então, todos os organismos que derivaram de uma linhagem com 4 patas, 4 membros. Porque pensa num tiranossauro, num velociraptor, com 6 membros. O bicho ia ser um predador excepcional. Se esses membros fossem funcionais, o bicho ia ter mobilidade para correr, pegar a presa com uma super facilidade, e o valor adaptativo dele poderia ser bem alto. Então, por que, sei lá, algumas coisas parecidas como centauros não se desenvolvem, né? Ilos, posso fazer uma pergunta que estou inquieta? No estágio conservador, para eles fazerem uma analogia que a gente não sabe direito, mas o fato de Zika, voltando lá, né? É um bom exemplo. Por que é importantíssimo prevenir no estágio de conservação, né? Quando você falou qualquer alteração, dá para perceber no primeiro estágio. Quer dizer, geralmente a Zika é complicada quando ela pega esse estágio. Por quê? Do desenvolvimento do embrião, né? Ela prejudica a conservação. Dá para entender um pouquinho? Ela afeta diretamente nos estágios que deveriam ser conservados, que são os estágios que estão relacionados com o desenvolvimento do plano básico. Para então, vocês entenderem conservação. Isso. Então, no caso, o sistema nervoso central, que está relacionado com toda a percepção cognitiva do ser humano, enfim, não precisa nem mencionar qual que é a importância disso. Então, obrigada. Então, vamos lá. Esses daqui são os tetrápodas, tá? Por que não tem mais de 4 membros? Para a gente conseguir entender por que não, então a gente tem que tentar traçar a história evolutiva do grupo. Então, vamos olhando aqui nos nós, e o que a gente vai comparando é que as linhagens que deram origem aos tetrápodas, primeiramente, os organismos possuíam. Na realidade, isso daqui não deu origem aos tetrápodas, tá? Mas foram linhagens que evoluíram antes dos tetrápodas. Mas, enfim, se você for traçando o ancestral aqui, por exemplo, isso daqui tem membro, isso daqui tem membro. Então, isso daqui provavelmente tinha membro também. Então, a gente vai fazendo uma reconstrução ancestral, tá bom? Até que a gente vai chegando aqui nos nós, e, opa, pera lá. O que a gente traça nos membros é que eles são, na realidade, modificações das nadadeiras pareadas dos peixes. Então, os peixes possuem essas nadadeiras peitorais, as nadadeiras pélvicas, que depois, com a evolução, com a modificação das gerações, essas nadadeiras pélvicas, na realidade, são características ancestrais dos membros. Então, o plano básico dos peixes já eram essas nadadeiras pareadas no peito e na cintura pélvica. Então, quer dizer que isso fazia parte do plano básico deles. Não existiam, então, 6 membros. Então, os membros, eles derivaram desses tipos morfológicos. Então, existe uma programação ancestral do desenvolvimento que está relacionada com o desenvolvimento de apenas 4 membros, e não de 6. E isso daí é tão importante que justamente, se houvesse uma modificação nesses estágios aqui, o indivíduo não sobrevive, ele morre. Ou ele não vai gerar descendentes férteis, enfim. Ok, então o número
de membros é bastante conservado. 4 membros. Às vezes, alguns bichos reduzem os membros, mas a gente nunca vai ter 6 membros, a não ser em caso de mutações excepcionais, que os bichos nunca vão definir linhagem evolutiva. Então, mas se a gente compara vários organismos, vários vertebrados, o membro, apesar de ser geralmente em mesmo número, é bastante diversificado. Então, por que aconteceu tamanho de diversificação e como que aconteceu o tamanho de diversificação? Os membros são elementos super legais de se estudar, porque a morfologia deles afeta diretamente na locomoção. E a locomoção, como eu havia mencionado, ela está relacionada com a capacidade do indivíduo de achar presa, de fugir de predador, de achar um parceiro reprodutivo. E isso daí vai ser responsável para fazer se o indivíduo vai sobreviver e deixar descendente fértil ou não, que é a aptidão do indivíduo na natureza. Então, a seleção natural enxerga isso daqui e, consequentemente, se o indivíduo é apto, é porque todos esses pré-requisitos aqui, eles cumpriram com a aptidão dele. Então, isso daqui também vai ser carregado junto com a seleção. Locomoção, morfologia e desenvolvimento. Então, por isso que eu falei que o desenvolvimento evolui também. Então, como que tantas formas evoluíram? O que se sabe, por exemplo, estudando mamíferos, olha só quão diferente é a morfologia dos membros desses mamíferos, gente. Então, foram tentar rastrear como que o desenvolvimento está afetando nisso. Olharam os estágios iniciais, o embrião começa a formar o membro com esse brotinho aqui, vocês estão vendo? Então, identificaram os estágios iniciais de formação do membro, assim como os estágios mais tardios, que é quando os bichos começam a ficar realmente bastante diferentes entre si. E o que identificaram é que, de fato, as redes gênicas e os próprios genes envolvidos aqui, eles pouco variam, eles são muito conservados entre si. Por outro lado, os genes e as redes relacionadas ao desenvolvimento mais tardio, eles são bastante variáveis. Então, isso daí corrobora com o que a gente havia falando, que os estágios mais iniciais, relacionados ao desenvolvimento do plano básico, eles são bastante conservados. E os estágios mais tardios são bastante variáveis. Então, retomando a nossa figura inicial, por que esses tipos de morfologia não existem? Existem restrições externas, existem restrições internas, que, na realidade, impedem com que eles sejam disponíveis na natureza. Mais ainda, que eles evoluam linhagens completamente caracterizadas por esse tipo de morfologia. Agora, divagando um pouco, como será que seria se a gente explodisse a Terra, extinguisse todas as formas de vida e ficassem apenas formas de vida bastante semelhantes com a forma de vida ancestral que começou a habitar o nosso planeta? Supondo que condições climáticas sejam muito parecidas, como temperatura, umidade, enfim, será que a vida seria da mesma maneira que a gente enxerga hoje? Se existia um outro planeta com condições parecidas com a nossa, será que houvesse vida lá, será que a vida seria parecida com a nossa? Então, espera lá, as condições têm que ser parecidas. Então, na realidade, não é só a morfologia que é restrita, mas a vida, de uma forma geral, é restrita. Para haver vida, são necessárias condições bastante específicas. Não é um processo fácil. Então, minha opinião particular, não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que se houvesse uma explosão e a vida recomeçasse, eu acho que seria muito parecido com o que a gente tem hoje. Tipo, vocês viram Avatar? Provavelmente, muitos de vocês viram. É que tudo bem que o Avatar, na realidade, ele é um reflexo do que a gente já conhece, né? Então, muitos bichos já são parecidos com bichos que a gente encontra na natureza. Mas eu acho que, se existisse um mundo novo, seria um mundo bem parecido com o mundo Avatar, que é parecido com o nosso. Então, concluindo, a vida é restrita. E existem fortes restrições internas que limitam a variação morfológica. Logo, se existem restrições internas, a seleção natural possui um substrato limitado de atuação. Então, existem formas de vida que não evoluem mesmo.
portanto, a evolução morfológica é canalizada por fatores internos e externos. Isso quer dizer que existe um viés. Existem algumas formas que podem ser atingidas, enquanto existem outras que não podem ser atingidas. Priscila falou várias vezes de evolução. A evolução para vocês acontece no indivíduo ou na população, no grupo? O indivíduo muda? Não. Ou muda? Como é que, se a população está mudando, como que está esse indivíduo? Vocês falaram que a evolução é em grupo, ok. Mas como que é passado para as próximas gerações? É o indivíduo que carrega essas mudanças? Quem falou genética? Legal. Como na genética? Porque, como ela falou das girafas, as que possuem pescoços maiores vão se alimentar em árvores maiores. Supondo que não tem árvores maiores, vai ter as que têm pescoços menores vão morrer. E as que vão se reproduzir são as de pescoço maior. E está na genética dela ter o pescoço maior. E no caso, Priscila, uma dúvida. Assim, você disse que a lagartixa tem essas cerdas, né? Tem algum outro grupo que tem também ou é meio que exclusivo desse? Não, tem um outro grupo de lagartos que tem também, e fora os lagartos tem muitos insetos que tem. Não é exatamente idêntico, mas isso é legal, gente, porque é um exemplo de convergência. São linhagens evolutivas que têm ancestrais relativamente independentes, e esses ancestrais surgiram independentemente essas cerdas. Então, alguns besouros possuem cerdas, que são o tecido e as células são constituídas de uma maneira diferente das lagartixas, mas que, em ambos os casos, permitem que esses organismos consigam escalar ambientes bastante verticais, por exemplo. A Priscila estava falando da questão dos membros dos tetrápodes. Vocês sabem quem são os tetrápodes? Vocês podem me dar exemplos de tetrápodes? Seres humanos? Vaca, porco, então os mamíferos em geral. Que outro grupo? Os répteis, anfíbios. Aí dentro dos répteis, né, tem as aves. Tem alguém ou algumas espécies dentro desses grupos que não tem 4 membros? Cobra. Cobra é o que a gente entende como répteis, né? Eles estão nos grupos dos lagartos. Só que elas não têm membros. E aí, as Priscila? cobras estão aqui, ó. E por quê? Aí, por que as cobras não têm membro? Sendo que elas são tetrápodes. Ou seja, num grupo de 4 membros. Porque, na verdade, as cobras, elas teriam, só que não chegaram a desenvolver. O ancestral das cobras era bastante parecido com o lagarto. E aí, conforme as linhagens do grupo evoluíram, esses organismos alongaram o corpo, reduziram os membros. E por quê? Existe pressão seletiva relacionada a isso? Por que isso seria vantajoso? Por causa do ambiente. Que tipo de ambiente? Vocês já viram cobra se locomovendo? O bicho é bem rápido. E alguns ambientes... A Ana Paula falou de você sobre ambientes fossoriais, né? Então, algumas cobras, ou até outros lagartos que vivem em ambientes fossoriais, a redução de membro auxilia a locomoção. Existem, inclusive, até alguns lagartos que possuem membros, os membros são bastante reduzidos, mas que, conforme você olha eles se locomovendo, eles colocam os membros bem rente ao corpo, eles não usam o membro, na realidade. É muito bacana, eles andam, se locomovem, na realidade, sem a utilização dos membros. Então, nesse caso, há uma pressão seletiva aí de redução dos membros que favorece todo o sucesso reprodutivo do bicho, favorece a sobrevivência do bicho, todas essas coisas que a gente acabou discutindo. Se as cobras, por exemplo, elas têm a mesma origem, o ancestral delas é o lagarto. E, As cobras? Se o ambiente impôs que elas sugeriu, né, que elas não tivessem mais pata, que vai ser a perca delas. Tem como o ambiente selecionar novamente que elas voltem a ter? Nossa, que pergunta fantástica. As cobras, a gente chama de lagarto o grupo em geral, tipo, da mesma maneira que eu estou mostrando, que eu estou falando que isso aqui é mamífero, tá? É porque isso daqui tem uma origem ancestral comum, compartilhada e tal, então eu estou chamando de lagarto, mais ou menos isso. Então, supondo que isso daqui seja o grupo de origem dos lagartos,
aqui no meio vai ter uma serpente, tá? Então, por isso que eu estou dizendo que eles são lagartos. Mas elas não surgiram de um lagarto que a gente possa ver hoje em dia. A pergunta foi se elas possam evoluir de novo. Talvez sim. Talvez sim. Depende de como que o desenvolvimento é afetado, porque, às vezes, os genes continuam lá, só que os genes eles só não são expressos. Então, pode ser que eles tenham sido inibidos, só que em algum outro evento, se acontece uma variação na população, esses genes são expressos, e os indivíduos têm uma aptidão grande no ambiente, pode ser que desenvolva novamente. Até então, nunca tinha sido descoberto nada disso. Mas a Tiana trabalhou com um caso, não era serpente, era um outro lagartinho de corpo alongado. E eles detectaram que o bicho tinha perdido, a linhagem ancestral tinha perdido o membro e evoluiu de novo. Não é um membro tão complexo como os outros. É um membro um pouco diferente, mas pode acontecer. O DNA, ou as informações está contido no DNA. Se eu pegar essas informações, por exemplo, eu vi, não sei se é possível, no laboratório eles pegaram o vagalume, o DNA do vagalume, e colocaram numa planta. Aí o que aconteceu? A planta ficou brilhando à noite. Como é que ficaria? Isso eu desenvolveria, meio que daria a outra evolução, sei lá, porque essa planta que ficou brilhando, ela vai passar seus genes, que está contido no DNA, para outras, ou não? Isso aconteceu mesmo? Que legal. Eu Muito vi, legal. mas eu não sei exatamente qual site que era, mas... Então, pode acontecer caso de híbrido, por exemplo. Vocês sabem que leão e tigre, por exemplo, são duas espécies. A gente vê que são coisas bastante diferentes. Isso é um cenário. Quando na natureza esses bichos conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, pode acontecer de haver uma mistura aí de genoma do leão e do tigre, eles gerarem descendentes férteis e aí dá origem a uma outra linhagem. Agora, isso que você está falando é uma experimentação em laboratório, né? E dá para fazer isso, tanto que, hoje em dia, a gente faz isso com células, para entender como que ocorre a expressão de certos genes durante o desenvolvimento. Então, por exemplo, eu quero entender como que é a expressão, sei lá, da cobra. Só que é meio difícil de arranjar embrião de cobra. Então, o que a gente faz? A gente separa alguns fragmentos do DNA da cobra e coloca no rato. Então, é um rato que é híbrido, tem o DNA de cobra, e aí você consegue ver como que é o padrão de expressão que seria na cobra, só que no rato, que é muito mais acessível do que se você pegasse uma serpente. Tá? Então, só que se isso vai gerar um indivíduo viável que consiga reproduzir, aí é outra história. E é isso, gente. Muito obrigada.